Olá, senhores. Nós vamos dar continuidade à nossa formação, trabalhando no dia de hoje um dos temas mais importantes, não só no concurso do Colégio Naval, no concurso do EPICAR. O tema da crase, a matéria que nós trabalharemos hoje, é um dos temas que mais aparece em qualquer concurso, seja um concurso militar ou um concurso civil. Lembrando a importância de que a necessidade de entender bem o funcionamento e o comportamento do sinal indicador de crase serve não apenas para a resolução das questões ali próprias, das questões temáticas que cobrem esse assunto, mas também o conhecimento perfeito da aplicação e da compreensão, tanto teórica quanto prática da crase, também vai interferir de um modo bastante agudo na nossa produção redacional, na nossa produção textual, na prática da redação, porque muitas das vezes, quando nós estamos construindo um texto, nós precisamos usar a regência certa, nós devemos combinar termos regentes com termos regidos, usando a preposição correta ou usando os elementos que conectam os regentes com os regidos. Então, dentro dessa compreensão, por muitas das vezes, a gente acaba posicionando mal o termo regido em relação ao termo regente. Então, na redação, isso aqui também ajuda muito e evita que nós cometamos erros grosseiros ou erros muito básicos na crase. Quanto à crase. Vamos aqui então. Primeiro, o que é a crase? A palavra crase deriva da palavra grega crasis. A palavra crase deriva da palavra grega crasis. Crasis em grego significa fusão. Crase, em grego, significa fusão. Então, a crase nada mais é do que a fusão. A fusão do quê? O que pode fundir-se para gerar a crase? Então, a gente vai lá. Primeiro, a gente pode fundir a preposição a mais o artigo a. Primeira fusão, eu posso fundir a preposição a com o artigo a. Professor, mas crase não é só isso? Preposição a com artigo a? Não é só isso. E vocês erram porque vocês limitam a cabeça de que crase é só preposição com artigo, e nós temos pelo menos 3 ou 4 comportamentos de acento indicador de crase. Primeira fusão, preposição a, artigo a. Segunda fusão, eu vou ter a preposição a mais o pronome demonstrativo a. Primeira fusão, preposição e artigo. Segunda fusão, preposição a mais pronome demonstrativo a. Pronome demonstrativo a, sim, senhores, porque o a pode ser pronome demonstrativo, o a pode ser artigo, o a pode ser pronome oblíquo, existem vários tipos de a. Terceira fusão, preposição a mais o pronome relativo inicial, ok? O a do pronome relativo inicial. Qual? A qual ou as quais, ok? Preposição a mais o a inicial dos pronomes relativos, a qual ou as quais. Quarta e última fusão, preposição a mais o a inicial dos pronomes aquele, aquela, aquilo e variações, né? Aqueles, aquelas, aquilos. Então, olha um instantinho aqui para o quadro, nós irmos para o slide. Deixa eu vir para cá para vocês visualizarem melhor. Crase é a fusão, a contração, sempre da preposição a com alguém. Qual que é o mais comum? Preposição a, artigo a. Mas o que também pode aparecer? Preposição a com pronome demonstrativo a, preposição a com a inicial dos pronomes relativos a qual e as quais. Como é que fica isso aqui? Ó, aqui, obviamente, fica a crase, ok? Aqui, obviamente, fica a crase. A mais a, para eu falar a, eu coloco esse acento ao contrário do agudo. Na preposição a com a inicial dos pronomes relativos, eu tenho a qual ou as quais. Ok? Preposição a com aquele, aquela, aquilo, eu vou ter aquele, aquela, aquilo e as variações. Então, para que se evite que nós falemos
a aquele, a aquela, a aquilo, a alguma coisa, eu vou fundir e coloco esse sinal que demonstra essa fusão. Tendo entendido isso, vamos aqui para a nossa apresentação. Então, a crase é a união, é a fusão de duas vogais iguais. A crase é representada pelo acento grave. Hoje você irá à cidade. Entenda o seguinte, para nós entendermos crase, precisamos saber duas coisas. Primeiro, regência dos verbos. Segundo, dos verbos ou dos nomes, porque nós também temos nomes regidos com a presença da preposição. Segundo, o gênero dos substantivos. Gênero do substantivo nós já vimos, regência dos verbos nós também já vimos na aula de transitividade. Então aqui a gente tem que retomar alguns conceitos. Hoje você irá à cidade. Vejam, quem vai a algum lugar. Cidade é um substantivo feminino. Então, para que se evite falar ou escrever hoje você irá à cidade, eu coloco um acento indicador de crase e faço a contração e faço a fusão desses elementos. Observe que alguns termos pedem o uso da preposição a. Estou apto a, assisti a, sou favorável a, quero ir a. Se a palavra posterior for feminina, utilizaremos o artigo feminino a. Estou apto à função, crase. Assisti à novela, crase. Sou favorável à reeleição, crase. Quero ir à praia, crase. Entretanto, a gente já pode universalizar e, pela regra, tirar exceção. Se nós vamos usar em palavras femininas, obrigatoriamente ou obviamente, nós não utilizaremos nas palavras masculinas, como são os exemplos aqui. Estou apto a trabalho. Vejam, quem está apto a alguma coisa. A palavra é a trabalho ou a palavra é o trabalho? Poxa, a palavra é o trabalho. Então, não estou apto a trabalho, estou apto ao trabalho. Assisti ao filme, sou favorável ao pleito, quero ir ao clube. Então percebam que o que marca a presença ou não da crase não é tão somente o comportamento regencial e transitivo do verbo, porque percebam, ó, estou apto à função, tem crase. Estou apto ao trabalho, não tem crase. Por quê? Porque aqui eu tenho uma palavra feminina e no trabalho, obviamente, uma palavra masculina. Regras práticas, regras gerais, normativas. A crase só pode ocorrer antes de palavras femininas, porque só antes das femininas a gente emprega artigo a. Para saber se ocorre ou não a crase, a gente pode fazer o seguinte recurso prático, é uma dica. A gente troca a palavra feminina por uma palavra masculina e a gente tenta achar ao. Se eu tiro a palavra feminina, coloco uma palavra masculina e consigo achar o comportamento ao, ok, vai ter crase na palavra feminina. Por exemplo, estou apto ao trabalho, estou apto à função. Se eu tiro a função, coloco trabalho, que é masculino, eu tenho ao. Se tenho ao, no feminino vai ter crase. Ele se refere à festa de hoje. Tem crase? Estou em dúvida. Troca esse festa feminino por um termo masculino. Ele se refere ao baile de hoje. Achou ao, vai ter crase. Crase proibitiva. Quais são os casos nos quais a crase será proibida? 1. Antes de nome masculino, porque, obviamente, antes de substantivos ou de nomes masculinos, nós não teremos a presença e antecedência de artigos masculinos. Os soldados voltaram a pé. Antes de verbos, porque antes dos verbos nunca ocorre artigo, obviamente, ó. Professor, vamos voltar aqui para o exemplo. Por que não tem crase? Os soldados voltaram a pé. Vejam, professor, isso aqui não é uma locução adverbial que indica o modo no qual os soldados estão voltando? Sim, vocês estão certos, sem problema nenhum. Qual que é o problema? O certo é o pé ou o certo é a pé? O certo é o pé. E esse a pé, esse azinho de a pé não é um artigo. Esse a de a pé é uma preposição que está indicando o modo como os soldados voltaram. Então, as provas às vezes perguntam aí a função morfossintática, a função morfológica desse a. Esse a é tão somente uma preposição. Antes de verbos também nós não teremos crase porque verbos não são antecedidos de artigo. Ela começou a chorar. Em expressões com palavras repetidas, porque nesse tipo de expressão não ocorre artigo. Questão importante também, expressões imitativas ou expressões repetitivas não levam crase. Os inimigos ficaram frente a frente. Quando A sem S estiver diante de uma palavra no plural. Por exemplo, ela nunca vai a festas. Professor, calma aí, vamos com calma. Ela nunca vai às festas. Quem vai a algum lugar, correto? Correto. Festa é feminino, correto? Correto. Se quem vai a algum lugar tem preposição. Se festa é feminino, por que aqui eu não vou ter crase? Simples, por um princípio de concordância.
Quando eu digo ela nunca vai a festas, aqui eu tenho duas opções. Vamos fazer um recorte aqui. Eu poderia escrever o seguinte: ela nunca vai a festas, e esse a fazendo papel de preposição, ou eu poderia escrever ela nunca vai às festas, e aqui eu teria crase. Por que eu só vou ter crase no plural? Porque se eu quiser dissecar essa estrutura, esse aqui é um a prep, é um a preposição. Esse aqui é um a preposição acompanhado de as, que é artigo plural. Então, cuidado, antes das palavras pluralizadas, nós temos duas opções. Opção 1, mantém só a preposição sem o acento indicador de crase antes do plural, sem o acento indicador. Opção 2, pluraliza aqui o artigo, acompanha a crase e você vai ter as craseado. Então, diante de plural, nós temos duas opções. Tendo entendido isso, vamos voltar para cá. Antes de pronomes pessoais, inclusive os de tratamento, porque antes dos pessoais não ocorre artigo. Entendam o seguinte, geralmente, qual é a regra mãe? Antes de pronome não se usa crase. Tem alguma exceção? Tem algumas exceções específicas, e eu vou falar das exceções, mas as regras gerais são essas. Então, nada pedir a ela nem a vossa majestade. Vejam que ela é pronome pessoal reto, terceira singular, e vossa majestade é pronome tratamento. Então, vejam que não há crase antes deles. Antes dos pronomes esta, quem e cuja, nunca vai ter crase. Então, quantas pessoas irão a esta festa? Viu esta antes e cuja, estas, quem, estas, quem, cuja, cujo, cujas, cujos, também sem crase. Antes do nome das cidades, porque normalmente antes de nome de cidade não ocorre artigo. Se, no entanto, o nome da cidade tiver um especificativo, nós teremos o artigo. Só entendi nada. Visualizem. Todos se dirigiam a Brasília. Tem crase? Não tem crase. Porque eu não digo a Brasília, eu digo Brasília. Se eu tiver um termo especificador do lugar, eu tenho crase. Então, a presença da crase em nome de lugar vai ser dado pelo termo especificador. Por exemplo, todos se dirigiam a Bela Brasília. Tem termo especificador? Tem Bela. Vejam que Bela agora é um termo que está especificando, denotando qualidade a Brasília. Cuidado para não confundir nome de cidade com outro topônimo, como nome de continente, país ou estado. Por exemplo, iremos à Europa, à Venezuela e depois às Minas Gerais. Então, uma coisa é nome de cidade. A regra para nome de cidade não se aplica para os demais topônimos. Que são topônimos, professor? Nome de lugar. Então, nome de estado, nome de continente, isso é a regra geral. É feminino, entra a crase. Nome de cidade tem essa exceção aqui. Crase obrigatória. Nós teremos a crase obrigatória nos seguintes casos. Na indicação de número de horas. Aqui nós temos os casos que fogem lá das palavras femininas, mas que sempre terão crase. Quando eu sempre tenho crase? Quando eu quero indicar hora. Na indicação de hora, sempre tem crase. O trem chegou às 2 horas e saiu às 6. Nas locuções adverbiais femininas. À noite, à tarde, às pressas, ocultas, às escondidas, à cidade, à rua. Às vezes ele vem aqui, mas volta às pressas à cidade. Nas locuções prepositivas com palavra feminina, à espera, à saúde, em locução conjuntiva, à proporção que o tempo passa ele fica mais calmo. Qual que é a dica para facilitar isso aqui? Tem muita briga entre os gramáticos, mas para concurso o que nós vamos fixar? Todas as locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas formadas com palavra feminina terão crase. Questão que todo ano cai na EAR e geralmente cai no Colégio Naval é essa aqui. Só uma observação. Visualizem aqui o seguinte. Percebam essa diferença aqui quanto às locuções. Se eu tenho a maneira e a maneira. Aqui a coisa está diferente. Vejam que em a maneira que faço comida é especial. Aqui eu tenho um substantivo. Se eu tenho a maneira que cozinho é especial. Aqui eu tenho uma locução. Então, cuidado, porque todo ano isso aqui aparece. Vocês têm que tomar cuidado para saber se a banca está querendo referir se a maneira enquanto modo ou a maneira enquanto locução. Então, cuidado com essa questão, tá?
Aqui está dentro as locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais. Crase facultativa. Qual que é a dica aqui para vocês? Gravem sempre isso aqui, ó. Deixa eu apagar mais um pouco. Muitas questões exigem as crases facultativas. Em qual das opções abaixo a crase é facultativa? Gravem essa frasezinha, essa mnemônica. Até minha Maria. Por que até minha Maria? Quando a crase será facultativa? Sempre diante da preposição até, sempre diante de pronome possessivo, sempre diante de nome feminino. Então, até minha Maria, até simbolizando a preposição até, minha simbolizando os pronomes possessivos e Maria simbolizando os pronomes femininos. Vejam aqui, antes de pronomes possessivos femininos, contaria esse fato à minha mãe ou contaria esse fato à minha mãe, com crase ou sem crase? Professor, por que a crase é facultativa? Simples, porque eu tanto posso dizer minha mãe me ama, quanto posso dizer a minha mãe me ama. Então, nem sempre nós posicionamos o artigo antes desses termos. Antes de nome de mulher, ele se refere a Márcia ou ele se refere a Márcia, com crase ou sem crase. Preposição até, fui até a praça, fui até a praça. Cuidado, porque ano passado a EPICAR colocou uma pegadinha, porque nós vimos aqui que sempre na indicação de horas eu tenho crase. Então, se eu digo, a aula será até às 2 horas, tem crase ou não tem? Depende, nesse caso é facultativo. Porque a gente tem a grande regra de que indicando horário sempre tem crase, mas a gente tem a exceção da preposição até, tornando facultativo esse posicionamento do acento indicador de crase. Casos especiais. Palavra casa no sentido de lar não tem crase. Por exemplo, voltei a casa depois de um mês, voltei a meu lar. Quando a palavra casa for acompanhada de um termo qualificativo, tem crase. Ó, sempre esse termo especificador. Nós chegamos cedo à casa de Marcos. Então vejam que quando eu tenho a palavra casa, mesmo no sentido de lar, mas acompanhada de um termo especificador, tem crase. Palavra terra, quando empregada no sentido de terra firme, não tem crase. Por exemplo, os marinheiros voltaram à terra. Entretanto, se eu digo, depois de viajar, chegamos finalmente à terra dos nossos sonhos. Vejam, essa terra dos nossos sonhos não se refere a terra, algo físico, mas a um ambiente metafórico conotativo. Emprego de HA e de A relação ao tempo. Essa semana passada, nós fizemos a prova da SPSEX de 2007, nós vimos 3 ou 4 questões envolvendo isso. Vejam, o navio chegará daqui a 2 dias. De hoje a 2 meses ele virá visitar-nos. Qual que é a diferença empregando HA com A sozinho, se os dois indicam tempo? Simples, A sozinho indica futuro, HA indica passado. A é empregado para passado, A sozinho, na ideia de preposição, é empregado como tempo futuro. Tá? Então, o navio chegará daqui a 2 dias, futuro. O navio chegou há 3 dias, passado. Vejam, senhores, então eu vou colocar essa aula no Google Classroom. Se vocês repararem, aliás, o curso vai colocar a aula e eu vou colocar esse material para vocês terem. No final, nós temos aqui 15 questões, tá, relacionadas à crase. Nós vamos resolver essas 15 questões na nossa live aí, na nossa aula online de quarta-feira, tá? Quarta-feira, 5 horas, o nosso horário, nós vamos resolver essas questões. Um abraço a todos, fiquem todos em paz, coloquem o nome nos comentários e assistam, por favor, o próximo vídeo. Tchau!